resenha científica de hoje, vamos falar do papel da aprendizagem associativa e não associativa no treinamento de cavalos e suas implicações para o bem-estar do cavalo. É um artigo de Baraglia e colaboradores, que são pesquisadores da Itália. Nas últimas décadas, o cavalo tem sido utilizado em uma variedade de funções sem paralelo com outras espécies. Então, os cavalos são considerados força de trabalho, animal de companhia, animal de lazer e esporte, utilizados em atividades e terapias assistidas por animais e também até mesmo como fonte de alimento, desenvolvendo a indústria estimada em dezenas de bilhões de dólares no mundo. Embora os cavalos tenham sido domesticados por mais de 6.000 anos, em diferentes tipos de doma e treinamentos tenham sido desenvolvidos, a equitação é a atividade de esporte e lazer com maior índice de lesão entre os seres humanos. Então, além disso, muitos cavalos são perdidos devido ao aparecimento de problemas comportamentais que os tornam inaptos para realizar a tarefa para a qual foram criados. Consequentemente, uma alta porcentagem de cavalos são descartados em idade jovem ou antes de atingir a idade normal de aposentadoria. Isso também é um indicativo de condições comprometidas de bem-estar físico e mental para os cavalos, sendo demonstrado que cavalos nesses tipos de condições podem apresentar comportamentos semelhantes aos depressivos e ao desamparo aprendido. Pode ser uma consequência de vários anos de manejo impróprio. E para quem não sabe, não custa lembrar, né, o desamparo aprendido é aquele cavalo perder a capacidade de uma reação devido a um estímulo que nunca foi recompensado. Então, além disso também, enquanto a influência do desempenho emocional e cognitivo é amplamente estudada no atleta humano, demonstrando que a saúde mental e o bem-estar são essenciais para o bom desempenho, este campo ainda carece de muitas pesquisas nos cavalos. Dentro das atividades de equitação, dois seres vivos biologicamente e evolutivamente diferentes precisam colaborar e se comunicar para alcançar resultados positivos, tornando-se evidente que para obter bons resultados na relação homem-cavalo, é fundamental considerar a psicologia do cavalo e seu envolvimento emocional naquela atividade. Os cavaleiros e treinadores eles devem levar em consideração todos os fatores que afetam o bem-estar de seus cavalos, especialmente nos estágios iniciais do treinamento, quando as regras psicológicas do aprendizagem animal são críticas para se desenvolver um relacionamento equilibrado com os humanos para fins de equitação e também de manejo. Então, esse artigo ele analisa criticamente os artigos publicados mais recentes para fornecer uma compreensão abrangente, detalhada e mais profunda sobre como a aprendizagem associativa e não associativa funciona ao trabalhar com cavalos. As regras de aprendizagem não associativa e associativa elas devem ser compreendidas por todos os indivíduos que trabalham com cavalos, não apenas para melhorar o bem-estar físico e psicológico dos cavalos, mas também para reduzir acidentes e o número de cavalos perdidos devido a problemas comportamentais causados por um relacionamento impróprio com a pessoa. Então, a chave para resolver esses problemas e melhorar o bem-estar dos cavalos é reconhecer a falta de uso do conhecimento científico na relação homem-cavalo, independente da atividade que estejam envolvidos. Então, talvez o grande desafio das pessoas hoje que trabalham com cavalos é utilizar conhecimento científico na lida do dia a dia no manejo com os cavalos. Isso pode e vai fazer o diferencial na forma como se trata dos cavalos, se maneja esses cavalos. Então, para ser eficaz e etologicamente correto, esse treinamento deve incluir a aplicação de estímulo e sua remoção imediata, quando o cavalo se comporta conforme solicitado, ou seja, a aplicação do reforço negativo, que é a retirada do estímulo após a resposta desejada. Então, quando isso não acontece, a retirada do estímulo é realizada incorretamente e os cavalos podem desenvolver conflitos e comportamentos defensivos, dificultando o manejo deles. Então, a gente vê o tempo inteiro treinadores não saberem a hora correta de retirar o estímulo. Então, se a gente talvez fizer uma pesquisa entre os treinadores, a maior parte deles, diria que às vezes mais que 90%, vai dizer que trabalha com alívio e pressão. E, no entanto, a maior parte deles dá o alívio na hora errada. Então, apesar do grande número de esportes e atividades recreativas nas quais os cavalos estão envolvidos, há 4 respostas básicas nas quais o treinamento de cavalos é construído, que é avançar, parar, girar e recuar. Tá? E no início do treinamento, que é a fase crítica do relacionamento adequado entre homem e cavalo, os cavalos aprendem essas respostas básicas por meio do reforço negativo.
Ou seja, a maioria das ações que ocorrem no manejo de um cavalo do chão e da sela estão relacionadas ao uso do reforço negativo. Essencialmente, o treinamento é baseado nas capacidades dos cavalos para evitar o desconforto, e o reforço negativo também pode ser usado sem mesmo se tocar no cavalo, né? Um simples estímulo com a boca, por exemplo, é um estímulo suficiente para eu conseguir ensinar alguma coisa para um cavalo. Então, o principal objetivo do treinamento é fornecer sinais para que o cavalo aprenda a associá-los a um comportamento específico. Então, a aprendizagem associativa é associar um estímulo a uma resposta do cavalo para aquele determinado estímulo. Então, quando isso não acontece e o cavalo realiza comportamentos inesperados ou indesejados, esse resultado significa que o treinamento não é adequado para estabelecer a associação entre o sinal desejado e o comportamento desejado. E o reforço usado para criar associação é insuficiente para superar a motivação do cavalo para realizar outros comportamentos. Então, portanto, o comportamento inesperado e defensivo ele pode ser o resultado de sinais de comunicação que não são claros para o cavalo. E a gente consegue perceber isso diariamente, o tempo inteiro, quando a gente vê algumas pessoas treinando cavalos, mesmo pessoas experientes, que não conseguem fazer a liberação dessa pressão ou alívio no momento correto. Ou seja, durante o processo de treinamento, o cavaleiro tem à sua disposição um vocabulário bem limitado. Na verdade, basicamente, o cavaleiro tem para trabalhar com o cavalo a linguagem do sim ou não. Então, o sim, você falar com o cavalo que é isso que você quer, você libera a pressão, e o não, ou libera o estímulo, né? E o não, você vai falar para o cavalo, não é isso que eu quero, você vai continuar com aquele estímulo. Então, a questão é como podemos comunicar efetivamente com o cavalo usando apenas esse sim ou não. Então, a falta de clareza com as ordens vai levar a confusão e também frustração, não só do cavalo, mas principalmente do cavaleiro, tá, gente? Então, se você sabe ou entende bem a teoria da aprendizagem, sabe aplicar de forma correta o reforço negativo, provavelmente você vai evitar a confusão e principalmente vai evitar a frustração no seu dia a dia com o treinamento de cavalos. Então, portanto, a chave para o bem-estar dos cavalos é entender como o reforço funciona, especialmente o momento em que a pressão aplicada pelo cavaleiro deve ser liberada durante o treinamento e o manejo. E volto a insistir, a gente vê o tempo inteiro cavaleiros, inclusive experientes, liberando a pressão ou liberando o estímulo no momento inadequado. Então, existem dois tipos principais de reforço para a gente trabalhar com o cavalo, que é o reforço positivo e negativo. Então, reforçar negativamente o movimento para frente, removendo o estímulo aversivo, é eficaz apenas se puder ser executado de forma consistente e com o tempo correto. Então, mais duas coisas importantes, não é simplesmente usar o reforço negativo. Ele tem que ser usado de forma consistente e essa liberação tem um tempo adequado para ser feita. Então, no entanto, uma série de outros comportamentos de evitação potencialmente perigosos, como é o caso de empinar, pular, que não resultam em resposta correta, também pode levar ao fim da pressão do cavalo. Por exemplo, não é incomum a gente ver alguns cavalos que empinam e quando eles empinam, a pessoa libera o contato na rédea, por exemplo. Então, o que você está ensinando para o seu cavalo? Ó, toda vez que você empinar, você vai ter o alívio. E aí, alguns cavalos têm isso como a sua resposta, tá? Com aquele determinado estímulo, e toda vez que a pessoa toca nas rédeas, por exemplo, para pedir para esse cavalo recuar, ele empina porque ele sabe que lá em cima ele vai ter um alívio. Tá? Então, o risco é que um treinador inexperiente possa reforçar negativamente comportamentos incorretos ou perigosos, cultivando assim problemas subsequentes. Então, isso não é um risco só para treinadores inexperientes, gente. Tem vários treinadores também experientes que não sabem aplicar de forma adequada o reforço negativo. Então, além disso, o aumento dos estímulos aversivos provavelmente ele vai induzir a habituação, o que leva a uma redução da resposta. Então, a habituação ela é contrária ao reforço, né? Ela diminui a resposta a determinado estímulo. Então, isso tornaria as estratégias empregadas ineficazes. Ou seja, se você não tem consistência no seu trabalho e você libera esse estímulo no momento inadequado, você vai criar a habituação no cavalo, ou seja, seu cavalo não vai passar a não mais responder aquele determinado estímulo. Então, quando o cavalo executa um comportamento indesejável, uma vez de atribuir adjetivos antropomórficos, como é o caso, esse cavalo é maldoso, ele é vingativo, ou é um cavalo submisso, é um cavalo dominante,
a gente deve lembrar que os cavalos tendem a repetir qualquer comportamento associado a uma recompensa. Então, como é o caso de comida ou alívio e desconforto com maior intensidade de frequência. Ou seja, se o seu cavalo está tendo uma reação, por exemplo, de sempre estar murchando a orelha para você, de sempre estar te ameaçando, tentando dar coisa, é porque provavelmente, quando ele manifesta esse tipo de comportamento, você está dando alívio para ele. E aí você está reforçando para o cavalo que aquela resposta é a que ele te deveria te entregar. Então, portanto, em primeiro lugar, os reforços muitas vezes não óbvios que levam o cavalo a se comportar dessa forma devem ser determinados. Tá? Então, a gente tem que entender o porquê que o cavalo está manifestando algum tipo de reação com a gente. Então, vou dar um exemplo simples. Se você chega para aplicar uma injeção no cavalo, tá? Então, se você vai lá, quando você coloca a agulha nesse cavalo, ele pode, por exemplo, simplesmente ter um sinal, uma resposta bem leve, ele só dá uma balançadinha no pescoço, você quando vai lá consegue fazer a injeção, ou, do contrário, você tenta inserir a agulha nesse cavalo e dá um pulo para cima, por exemplo, e essa agulha sai, tá? E o que esse cavalo imagina? Opa, toda vez que for aplicar uma injeção em mim, se eu dou um pulo para cima, eu consigo ter um alívio desse estímulo. E esse cavalo tem a tendência a repetir esse comportamento novamente. Então a gente tem que ter o cuidado necessário para evitar reforçar o cavalo, mesmo de forma involuntária, reforçar esse comportamento indesejado. Então é importante lembrar que a aplicação correta das regras de aprendizagem animal, ela requer concentração no que o cavalo está fazendo e também e principalmente no que o treinador está fazendo, porque às vezes ele fica focado no cavalo, mas na verdade quem está errando é ele, não o cavalo. Então, para reforçar corretamente o comportamento, o treinador deve intervir em um intervalo de poucos segundos. A gente fala que é de 2 segundos, mas quanto mais próximo o reforço estiver, ou seja, a remoção do estímulo estiver do comportamento, maior vai ser a possibilidade de criação de associação. Então, principalmente no início do treinamento, para que esse cavalo faça essa associação, essa liberação do estímulo tem que ser o mais rápido possível. Então, o ideal é que ela seja imediatamente após o cavalo executar o comportamento correto. E isso exige muita sensibilidade daquela pessoa que está trabalhando com aquele cavalo. Então, as regras de aprendizagem animal também podem ser úteis no estábulo para cavalos que dão coice nas portas de bairro, por exemplo, mordem cercas ou atacam pessoas e vizinhos quando se aproxima a hora da alimentação. Não é incomum a gente ver cavalo que apresenta esse tipo de vício. Então, manter um cavalo em baia, isso altera o seu comportamento natural. Então, na baia, o cavalo fica parado a maior parte do dia. Geralmente, ele não tem contato social e ele vai se alimentar por um período muito curto, muito diferente daquele que ele está acostumado quando ele está no pasto. Então, esse tipo de manejo ele pode levar ao início de comportamentos destrutivos e anormais dos cavalos, que compensam os comportamentos naturais, como caminhar, mastigar, e com o passar do tempo, isso pode evoluir para comportamentos fixos, tornando-se compulsivos e estereotipados. Então, é dessa forma que aparecem as estereotipias no cavalo. Tá? Então, nesses casos, o condicionamento operante eles nos ensina que se colocarmos a comida no balde de ração, quando o cavalo estiver realizando um comportamento destrutivo, com o tempo de reforço perfeito, mas não intencional, ou seja, o cavalo começa lá a dar coisa na baia e fala, vou colocar comida logo para esse cavalo, para ele parar com isso. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou reforçando esse mau comportamento. E esse cavalo vai tender ao quê? A cada vez quando ele pensar que aproxima o horário do trato, ele vai começar a bater mais na porta, porque ele imagina que assim ele vai acelerar que eu coloque a comida para ele. Tá? Então, com o tempo, essa associação se tornará fixa e esse cavalo vai usar cada vez mais esse comportamento conforme se aproxima o horário da refeição. Esses comportamentos, então, eles são reforçados como uma razão variável de reforço intermitente, que é uma das mais fortes na manutenção de um comportamento fixo, pois introduz certo grau de imprevisibilidade no reforço. Ou seja, a gente já tratou em resenhas anteriores que a melhor forma de se ensinar alguma coisa para o cavalo é fazer uma liberação rápida da pressão. Quanto mais rápido eu dou o estímulo, quanto mais rápido esse cavalo aprende. Uma vez aprendido, para a gente ter uma resposta mais consistente, o que a gente precisa fazer? Dar um alívio intermitente, ou seja, fazer um reforço intermitente. O que é isso? Em determinados momentos eu vou pedir para o cavalo realizar aquela resposta, mas vou demorar mais tempo ou não vou dar aquele alívio para ele, vou pedir de novo, só na segunda vez que eu vou aliviar, por exemplo. Então, quando eu começo a fazer isso para o cavalo, esse cavalo que bate na porta, então de vez em quando eu vou lá e coloco o alimento para ele, o que eu estou? Reforçando ainda mais esse comportamento, porque eu estou fazendo um reforço intermitente. Ó, de vez em quando você vai bater, você vai ganhar. De vez em quando você vai bater, não vai ganhar. Então, cada vez mais eu vou estimular esse cavalo a bater
na expectativa de que uma hora ele possa ganhar. Então, isso, por exemplo, é semelhante a uma pessoa que joga caça-níqueis. Tá? Ela sabe que a probabilidade de ela ganhar é muito pequena, mas a possibilidade de, às vezes, ela jogar uma moedinha lá e receber uma recompensa estimula essa pessoa a ficar tentando jogar. Não é à toa que chama caça-níqueis, né? Porque essa pessoa tenta de novo e tenta de novo. Então, é mais ou menos isso que acontece com o cavalo também. Então, é uma associação parecida. Então, a melhor estratégia para evitar que o cavalo aprenda esse tipo de comportamento é uma base de conhecimento de regras de aprendizagem associativa e evitar reforçá-las de forma inconsciente, que é o que mais a gente encontra no dia a dia de treinamento de cavalo. Então, as pessoas vivem frustradas porque elas não conhecem teoria de aprendizagem e aplicam o reforço de forma errada, ou seja, não é consistente e dá liberação da pressão no momento inadequado, às vezes de forma inconsciente, e depois ela não entende porque o cavalo não entrega a resposta desejada. Então, as regras de aprendizagem são as mesmas com cavalos montados. Então, por exemplo, podemos analisar como ensinar um cavalo a ceder as pernas. Então, basicamente, eu vou fazer contato nas rédeas, colocar uma pressão leve na perna e esperar que o cavalo saia daquela pressão da perna. Então, o cavalo deve sair no sentido contrário da perna que eu utilizei. Ou seja, se eu utilizei a perna direita, eu quero que o meu cavalo se mova para a esquerda. Tá? Então, e quais erros podem ser cometidos quando a gente faz esse tipo de estímulo no cavalo? Né? Então, é possível que a primeira vez que a pressão for aplicada, que o cavalo execute outro comportamento, como é o caso de balançar a cabeça, tentar me morder ou tentar morder a perna. Em casos extremos, ele pode empinar, ele pode tentar partir para frente, pode tentar ir para trás. Tá? Então, esse cavalo pode realizar esses comportamentos para interromper a pressão das rédeas e também das pernas antes do comportamento desejado, que seria ele dar um passo para o lado para sair daquela pressão. Então, se em qualquer momento de um desses comportamentos desejados, se eu alivio a minha pressão de rédeas e ou de pernas, eu estou ensinando para o cavalo que aquela resposta é a resposta correta. Então, eu estou fazendo um reforço, estou reforçando um mau comportamento de forma involuntária. Tá? Por exemplo, se num desses momentos esse cavalo começa a ir para trás muito rápido, eu fico com medo dele virar de costas comigo, eu vou lá, alivio a pressão para ele. O que eu estou ensinando para ele? Ó, sai de costas quando eu fizer esse tipo de estímulo que você vai ter alívio. Tá? Então, no tempo inteiro do treinamento, a gente tem que ter esse cuidado para não reforçar o comportamento indesejado. Então, é essencial destacar que é improvável que os cavalos sejam capazes de assimilar todos os componentes de um comportamento complexo de uma só vez. Então, portanto, o processo de treinamento exige a montagem de uma sequência passo a passo composta por elementos únicos do comportamento complexo final exigido, com aproximações sucessivas até que o resultado final seja alcançado seguindo o procedimento de modelagem. Então, gente, essas técnicas de equitação, onde a gente deve promover no início da aprendizagem do cavalo sinais múltiplos para a mesma resposta, eu vou causar uma confusão nesse cavalo e dificilmente ele vai ter ou vai conseguir associar aquele estímulo ou aqueles estímulos, na verdade, àquela resposta desejada. Então, tenham muito cuidado com isso. Então, é por isso que alguns sistemas de treinamento eles demandam muito tempo até que os cavalos consigam realmente entender ou executar de forma adequada ou ter uma resposta associativa adequada para determinado estímulo, porque elas causam confusão naquele cavalo. Então, seja claro, dê estímulos únicos no início para o seu cavalo conseguir associar. E à medida que você vai evoluindo no treinamento, e aí você começa no refinamento, você pode ir associando outros estímulos juntos com aquele. Tá? Então, quanto mais estímulos forem dados simultaneamente pelo cavaleiro, maior será a chance de o cavalo realizar a sua seleção, independente da vontade do cavaleiro, sobre o estímulo que melhor prevê a remoção da pressão, implementando comportamentos que são inesperados para o cavaleiro. Ou seja, se para fazer o meu cavalo fazer um determinado movimento, eu preciso apoiar na boca dele, encostar minha perna direita para segurar a frente dele, por exemplo, perna esquerda para segurar a garupa, tem que fazer som. Se eu tenho que fazer vários estímulos, o cavalo pode associar qualquer um deles, aquele que melhor lhe convir, ou pode pensar, opa, se é a perna direita só, ele entende para aquele movimento. Então, meu cavalo consegue escolher dentro daqueles vários sinais que eu dei, um só para ele associar àquele comportamento. Então, isso é um risco dos tipos de treinamento onde você tem excesso de ajuda para o cavalo. Tá? Eles normalmente vão demandar mais tempo até que esse cavalo aprenda realmente o que você quer.
Tá? É por isso que tem alguns sistemas de equitação, de treinamento, que demoram muito tempo, que a gente vai ter cavalos bem mais velhos já prontos para serem trabalhados ou em um nível melhor de equitação. E agora vamos falar um pouco de habituação. Tá? A aprendizagem não associativa, então a gente sai da aprendizagem associativa, que é aquela que o cavalo associa estímulo à resposta, e vai para a não associativa, que a gente quer realmente reduzir as respostas a determinado estímulo. Então a aprendizagem não associativa é amplamente utilizada no treinamento para garantir a diminuição da frequência e da intensidade de comportamentos indesejáveis realizados pelo cavalo, como é o caso de fuga e comportamentos defensivos, e também para se habituar a novos objetos e ambientes. Então, para treinar efetivamente um cavalo com habituação, o estímulo oferecido deve ser igual e constante durante todo o processo de treinamento. Então, por meio da aprendizagem não associativa, o cavalo pode se habituar à pressão desde que leve. Ou seja, se eu fico o tempo inteiro, por exemplo, colocando espora no meu cavalo, e nunca dá alívio para ele, independente da resposta que ele me dá, daqui a pouco esse cavalo cria uma resposta não associativa, ou seja, ele sabe que espora não quer dizer que o sinal de espora não vai exigir dele nenhum tipo de resposta. Ele não dá resposta nenhuma, pelo contrário, ele passa a não mais responder ao estímulo da espora. Então, como mencionado anteriormente, o reforço negativo é a remoção de um estímulo que cria desconforto do cavalo. Então, é essencial destacar esse conceito, porque somente a consistência nesse comportamento vai nos permitir aplicar o reforço negativo corretamente. Então, através de uma compreensão total da diferença entre reforço negativo e punição positiva, nós vemos que se a pressão não for removida imediatamente após o cavalo realizar o comportamento correto, na verdade, isso resultaria em uma punição por esse comportamento, dizendo ao cavalo, não era isso que eu quero. Por exemplo, se eu coloco minha perna direita, para o meu cavalo se mover para a esquerda. Quando eu coloco a perna, meu cavalo move para a esquerda. Eu não retiro a perna, o que eu falo com ele? Não é isso que eu quero. E aí, de repente, esse cavalo dá um passo para trás, eu vou lá, desvio e falei com ele, o que eu quero quando eu coloco minha perna direita é que você ande para trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de ensinar isso para o cavalo, tá? Então, portanto, a não aplicação do reforço, ela pode ser interpretada pelo cavalo como uma punição, indicando assim o quão tênue é essa linha entre a comunicação adequada e o envio de sinais contraditórios. Então, outro ponto importante, tenha uma boa comunicação com o seu cavalo, tá? A gente vê muitas pessoas que têm muita dificuldade com isso. Então, para eliminar um comportamento indesejado de um cavalo, é importante conhecer as regras psicológicas das punições e das consequências para evitar erros de sua aplicação. Então, a eficácia da punição ela depende parcialmente da sua intensidade. Então, vamos lembrar, punição ela é pouquíssima utilizada no treinamento de cavalos. Quando a punição é utilizada? Quando tem algum comportamento que é inadmissível, como, por exemplo, um cavalo tentar te morder, te dar coice, então isso são coisas inadmissíveis, e aí sim a gente vai usar a punição e uma punição positiva. Tá? Então, outro elemento crítico é o intervalo de tempo entre o comportamento que precisa ser punido e a aplicação da punição. Então, quanto mais tempo passa entre os dois, maior a chance de que a punição seja ineficaz e tenha apenas consequências indesejáveis. Ou seja, um cavalo tentou me morder, eu tenho que fazer a punição imediata. Então, também dentro daquele mesmo tempo que eu faço reforço negativo. A gente considera no máximo 2 segundos. Tá? Então, por exemplo, ele tentou me morder, eu fui lá e dei um tapa na boca dele. Isso tem que ser muito rápido. Tá? Se esse cavalo tenta me morder, eu demoro um tempo, depois eu vou lá tentar reagir, não faz essa associação. Então, a punição ela pode ser rapidamente associada também à pessoa que executou. Isso levará o cavalo a implementar comportamento defensivo ou de fuga, assim que essa pessoa estiver presente no processo de treinamento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a pessoa executa de forma ineficaz a punição ou utiliza demais a punição no seu sistema de treinamento. Então, ela tem que rever o seu sistema de treinamento, o seu processo. Esse cavalo pode associar aquela pessoa a estímulos aversivos e vai ter respostas indesejadas quando aquela pessoa se aproximar. Então, da mesma forma, essa associação ela pode ser estendida a lugares ou objetos. Então, a punição repetida com o momento errado de aplicação, ela induz a redução da atividade espontânea, que é frequentemente associada à diminuição da atenção e da aprendizagem do cavalo. Então, para concluir, para garantir um nível adequado de bem-estar no cavalo, é necessário que as regras psicológicas da teoria da aprendizagem e da comunicação adequada com o seu cavalo sejam aplicadas durante o treinamento do cavalo.
tá bom? Fica aí a dica da nossa resenha científica de hoje. Mais uma vez, vamos reforçar. Entenda do comportamento do seu cavalo, entenda da teoria da aprendizagem para aplicá-la de forma correta. E esse artigo deixou bem claro quando os erros acontecem, quais são as respostas que a gente pode esperar do cavalo. E saiba se comunicar bem com o seu cavalo. Tá certo? Grande abraço, nos vemos na próxima resenha científica.